Bem-vindo, bem-vinda a mais um Dose Diária. Bom dia para mim aqui na Austrália, boa noite para vocês aí no Brasil. Hoje eu quero compartilhar como eu encontrei o meu Ikigai, a história do meu propósito. Durante 20 anos da minha vida eu trabalhei numa empresa de contabilidade. Era o que eu sabia fazer, era o que pagava as contas. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, mas no fundo eu sentia um vazio, porque naquela época eu trabalhava pelo dinheiro e não pela paixão. O dinheiro que comprou casas, comprou viagens, pagou escola, pagou conforto, e eu sou muito grata a ele. E isso aconteceu durante anos, até que um dia, de uma hora para outra, eu fui demitida. Depois de 2 décadas, eu me vi com quase 40 anos, sem emprego e sem experiência fora daquela empresa, porque tinha sido o meu único trabalho. E eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Esse empurrão inesperado me levou a querer vir para a Austrália, a migrar para a Austrália. E a melhor estratégia, a melhor coisa que eu tinha para fazer era vir estudando, vim fazendo um master, afinal eu já era pós-graduada no Brasil. E eu então vim fazer um master de contabilidade. Na tentativa de reencontrar meu caminho, eu até consegui emprego na área. E quando tudo parecia que estava voltando ao normal, Mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu sentia que a minha alma estava pedindo algo diferente. Eu não queria mais bater o ponto, eu não queria mais trabalhar no escritório todo dia, mexendo com números, com o computador. Então, eu comecei a buscar respostas. Eu comecei a buscar livros, vídeos, práticas espirituais. E até que um dia, quase que por acaso, e entre parênteses, eu não acredito que exista acaso, eu encontrei o livro que chama Ikigai. Esse livro, eles me tocaram profundamente. Para quem não sabe, Ikigai é o ponto onde aquilo que você ama, aquilo que você faz bem, aquilo que o mundo precisa e aquilo que pode te sustentar se encontram. E eu então continuei lendo e eu percebi que eu tinha encontrado o meu Ikigai. E eu comecei a estudar mais, comecei a tentar espremer, se eu pudesse espremer a Josi e falar assim, o que sai daí, Qual é o caldo que sai da Josi? E o que saiu de mim eram as questões espirituais, O Ho'oponopono, a mudança de mentalidade, metas, que são coisas que eu sou apaixonada, Que eu poderia falar horas com qualquer pessoa sem precisar consultar nenhum material, porque é algo que está enraizado dentro de mim. E foi até nesse momento que eu comecei, então, que eu escrevi o meu livro do Ho'oponopono, que depois se tornou um guia, um guia definitivo para você aprender a praticar o Ho'oponopono. Tá à venda até hoje esse guia. E aí veio o lockdown, Veio a pandemia e enquanto o mundo parava, dentro de mim eu percebi que nascia algo que eu não tinha antes, coragem. Até então eu tinha escrito um livro, eu tinha descoberto o meu Ikigai, mas eu ainda não tinha tido coragem de compartilhar para o mundo. E foi na pandemia que essa coragem nasceu, a coragem de compartilhar, a coragem de mostrar o que eu sabia. E foi aí que eu criei a conta do Instagram e depois criei a conta do YouTube. E eu tive medo, sim. Eu tive medo do julgamento. Por isso que eu abri uma conta separada da minha pessoal.
Eu tive medo de não estar pronta. Se você olhar o meu primeiro vídeo do YouTube, você vai perceber como eu tô muito dura, muito insegura diante das câmeras. Mas a vontade de ajudar as pessoas foi maior do que meu medo. Porque naquele momento de pandemia, onde estava tudo muito incerto, ninguém sabia o que ia acontecer, eu me sentia assustada e eu sabia que as pessoas estavam assustadas também em suas casas. Então isso me deu a coragem de compartilhar. No começo eu não achava que muita gente ia ver. Eu joguei para o universo e então aconteceu. As mensagens começaram a chegar, mulheres me contando que tinham sido tocadas, que estavam praticando, que estavam mudando suas vidas. Foram milhares de depoimentos nos últimos anos, dos quais eu fiquei extremamente emocionada. E ali naquele ponto eu entendi que esse era o meu caminho, que esse era o meu propósito, que na verdade o meu propósito é ser uma professora. Eu percebi que eu amo ensinar. Eu percebi que eu sou uma boa professora, né? As pessoas me dão esse feedback. Nossa, você ensina bem, você ensina de forma simples, algo complicado você transforma em algo simples. E eu percebi que sim, o mundo precisa de mais pessoas ensinando de forma simples as pessoas e que eu conseguiria ser paga por isso, ser remunerada por isso. E assim, aquilo que começou como um desabafo, como uma tentativa de reencontro, se tornou a minha missão. Com o tempo, nasceu a comunidade Redesenhe, porque eu sabia que só ensinar não era suficiente. Eu queria criar um espaço de comunidade, um espaço de profundidade, de prática, aonde outras mulheres pudessem encontrar o seu Ikigai também. A comunidade nasceu porque muitas pessoas querem transformar suas vidas, mas elas não conseguiam fazer isso sozinhas. E agora elas não precisam mais fazer sozinhas, né? Então, esse é o meu Ikigai. E se você sentiu esse chamado no coração enquanto me ouvia, talvez o seu Ikigai esteja mais perto do que você imagina. Um beijo de luz.